Eu lembro que aqui era bem difícil, não tinha as coisas, não tinha luz ainda, só tinha motores para luz ainda, naquela época. Não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha nada ainda, era muito difícil. Eles trabalhavam com verdura naquela época, assim, daí tinha uns restaurantezinhos, daí eles vendiam para aqueles restaurantes, vendiam para as famílias que não tinha. E assim foi indo. Depois meu pai colocou um açougue, daí ele trabalhava no açougue e nós tínhamos os bichinhos, daí nós cuidávamos dos bichinhos e nós matava galinha, porco, tudo para vender no açougue. Tinha todas essas coisas assim no A senhora açougue. lembra de fazer, andar muito de um lugar para o outro para ir comprar alguma coisa? As distâncias eram longas? Sim, eram longas. Sempre eram longas as distâncias para a gente comprar as coisas. A senhora chegou a frequentar a escola aqui? Não, não fui aqui na escola. Porque daí era longe, e daí o pai não queria que a gente saísse longe, que era menina, né? Os pais tinham aquele cuidado naquelas épocas, né? E daí eu não estudei, meus irmãos estudaram mais, né? Aí assim, eles me ensinavam um pouquinho em casa, né? Daí eu fui aprendendo um pouco. Quando nós chegamos aqui, eu tinha 3 irmãos. Daí depois nasceu mais. Agora nós somos em 6 tudo. E como era a rotina, o dia a dia de vocês? Vocês ajudavam os pais a trabalhar? Sim. Como é que era? Trabalhava todo mundo na horta, nas verduras, e plantar milho, plantar mandioca, tudo isso nós fazia, né? Tinha que ajudar, né? Tem alguma memória, alguma lembrança que ficou na cabeça da senhora dessa época da infância? Tem bastante, porque a gente daí brincava bastante, né? Assim, nos momentos que não tinha trabalho, né? Daí a mãe deixava a gente brincar. E qual que eram as brincadeiras? O que vocês faziam? Nós andava muito com aquelas pernas de pau. Sabe, aquelas pernas de pau, daí nós corria, brincava com aquilo. Peteca, todas essas brincadeiras de bicicleta. Nós andava tudo assim, E coisa vocês de que criança. faziam? Nós fazíamos, de pau mesmo. Daí nós andava. E quando que a senhora começou a trabalhar como doula, então, ajudar as mulheres no parto, logo que nasciam? Quando, assim, eu acho que eu tinha uns 15 anos que eu comecei. Quando as minhas tias começaram a ganhar neném, eu ia ajudar elas, né? Ficava na casa delas um tempo até que elas ficavam bem, né? E daí eu que dava banho, eu que cuidava, fazia tudo para as crianças, né? E daí começaram outras mães também a chamar a senhora que moravam ali perto. Como é que Sim, era? chamavam, falavam assim, você pode vir me ajudar, dar banho no neném, que eu não sei direito. E eu falava assim, eu que sou menina ainda sei, né? Mas foi muito tempo. E como é que eram os partos nessa época? Tinha muita parteira ali ao redor onde a senhora morava ou elas vinham de longe? Como é que era? Tinha perto, tinha perto ali. Mas tinha bastante ou eram Não, era algumas só, não era muitas, não. E a senhora chegou a presenciar algum parto? Não, eles não deixavam ainda, porque eu era muito nova, né? Daí eles não deixavam, mas depois que nascia, sim, daí eu cuidava. Daí a senhora ajudava a mãe? Ajudava a mãe, já ajudava tudo, né? Tem alguma história que a senhora acompanhou que marcou a senhora? Alguém que a senhora ajudou dessa época? Tem muitas histórias, né? Tem alguma que a senhora lembra? Eu lembro de um menininho que nasceu, ele tinha 1 quilo e a mãe dele não, ela tinha medo de dar banho, ela tinha medo de tudo, sabe? Porque ela era muito pequenininha, ele cabia assim na palma da mão, né? E daí ela falava assim, essa criança não vai crescer, ele é muito pequenininho. Eu falei, espera, ele vai crescer, ele vai ficar grande, ele vai... E ele tá bem grande, se formou dentista aqui em Cascavel e ele atende lá no... como é que é? Na faculdade lá, ele atende. Que legal, que história bonita. A senhora chegou a encontrar então outra, depois de grande, algumas pessoas que a senhora ajudou quando bebê? Sim, muitos.
E qual que é a sensação de encontrar eles grandes? Ah, mas é uma coisa muito boa, né? Você fica feliz porque você vê que eles também, né, estão felizes, estão bem, né? Dessas mulheres que a senhora acompanhou, chegou a ter algum problema, assim, que é durante o parto, algum... Não teve. Sempre foi um parto bom, não teve complicações, né? Como é que eram os primeiros dias dessas mulheres, logo que elas tinham um bebê? Como é que a senhora fazia com dia a dia? Dia a dia, eu fazia sopinha para elas, né? Dava banho no nenê, cuidava do nenê, tudo que era preciso para o nenê eu fazia, né? E ajudava elas, né? Em casa, que às vezes já tinha outra criança maior um pouquinho. E eu sempre ajudava. Como é que era nessa época quando ficava doente? Porque não tinha tinha alguns médicos aqui. Como é que era o Tinha, no cenário? começo tinha uns médicos, mas acho que tinha 2 médicos só. Era bem difícil para assim, para levar as crianças, para levar as mães também, né? Era muito difícil, porque era muito pouco médico, né, que tinha em Cascavel. Depois que foi melhorando, né? Com o tempo, daí foi melhorando. Mas foi bem difícil no começo. Tinha muita gente que se tratava em casa mesmo, tinha Sim. benzedeira, esse tipo de coisa? Tinha. E remédio caseiro? Remédio caseiro, tinha muito remédio caseiro. Eu aprendi muito remédio caseiro, que eu sei fazer muitos. O que a senhora fazia na época para ajudar as mães? Assim, tinha alguma coisa que a senhora fazia de remédio caseiro? Fazia. Eu fazia um remédio assim que vai bastante coisa, assim, vai coisa de farmácia, vai... Assim, eu faço aquele remédio para as mulheres quando ganham neném. Até hoje eu faço. Quando vem me procurar, eu pego e faço aqueles remédios. E na época, quem que ensinou a senhora? A minha avó. A minha avó, ela ensinou a fazer muita coisa, sabe? Porque ela gostava também de fazer bastante coisa. A minha avó ensinou muito remédio. E ela também fazia os remédios caseiros? Fazia. Ela também cuidava das pessoas doentes? Ela não, assim? ela não cuidava. Não? Mas ela só ensinava a fazer. Ela falava assim, ó, aprenda a fazer, que o que você aprender não vai ocupar lugar, né? E eu aprendi muita coisa com ela, bastante coisa. A senhora comentou dessa época que não tinha energia elétrica. A senhora lembra aqui em Cascavel quando começa a ter energia elétrica? Ai, eu não lembro, né, que isso faz muitos anos, né? Mas como é que era a sensação para você? Porque era uma coisa diferente, né? Era só motor, né? Tinha motor, daí tinha energia assim, só umas horas, né? Não era que nem hoje, né? Era só umas horas de noite. De noite era assim, parece que até às 10 horas da noite só que tinha. Eu lembro que era até 10 horas só. Depois não tinha mais. E no começo, quando começou a ter, o que vocês achavam? Assim? Aí era uma alegria, né, pra gente, porque era uma escuridão sempre, né? E daí com luz era diferente. Era muito bom. Como é que é para a senhora, dona Lides, lembrar daquela Cascavel que a senhora chegou aqui e agora ver a cidade crescendo assim? Ah, é muito bom assim, né, como ela tá, porque muita gente sofria, né, com falta de muita coisa, né, que faltava. Então era mais difícil, né? Mas hoje não, hoje tá bom, hoje tá maravilhoso. Hoje a gente tem tudo, né? Se a senhora pudesse deixar um recado para as novas gerações, uma mensagem, o que a senhora diria? Que eles continuem, né? Assim, estudando, melhorando, para cada um poder melhorar mais a cidade, né? Que eles pudessem entender bem e melhorar a cidade cada vez mais. Né? Como é que a senhora enxerga a cidade hoje? A senhora gosta de morar aqui? Eu gosto. Eu gosto de morar aqui. Porque eu já morei em outra cidade também. Mas depois a gente voltou, né? Morar aqui de novo. E tem família, tem filhos aqui? Eu tenho minha filha só aqui. E daí tem um irmão só aqui. E o resto tudo mora longe. Mas aqui a senhora se sente em casa, em Cascavel? Eu sim. Eu gosto daqui. É isso. Podemos cortar. Cortou?